Hoje a gente vai falar de uma droga clássica que é utilizada há muitas décadas no tratamento de insuficiência cardíaca e de taquiarritmias. Hoje a gente vai falar de digoxina. A digoxina aumenta a contratilidade do miocárdio por uma ação direta. Então ela vai inibir as bombas de sódio e potássio da membrana celular e com isso ela vai levar um aumento da entrada de cálcio intracelular. Tendo mais cálcio disponível dentro da célula, a gente vai ter um aumento do acoplamento, excitação-contração, exercendo assim então seu efeito inotrópico positivo. Por esse seu mecanismo de ação, a gente tem que lembrar que pacientes que se apresentam com hipocalemia, com potássio baixo sérico, têm um risco maior de intoxicar por digoxina. E isso não é tão incomum em pacientes com insuficiência cardíaca, que muitas vezes estão utilizando altas doses de diuréticos de alça, como furosemida, e podem evoluir com hipocalemia. Além disso, ela atua inibindo as bombas de sódio e potássio em células do sistema nervoso autônomo, aumentando então os impulsos eferentes vagais e reduzindo o tônus simpático. Dessa forma, ela vai atuar com seu efeito cronotrópico negativo. Então, reduz o tônus simpático, pode reduzir a condução atrial, reduzir a condução atrioventricular e é com esse mecanismo que a gente vai utilizar com o objetivo de controlar a frequência cardíaca em pacientes com taquiarritmias. Após a administração por via oral, ela é absorvida no estômago, na parte superior do intestino delgado, e tem um início de ação em meia hora até em 2 horas e um pico de ação em 2 a 6 horas. A eliminação é principalmente por via renal, via urinária, e pacientes com disfunção renal grave ou anúricos podem ter uma meia-vida da droga de até 100 horas. A dose utilizada de digoxina é de 0,125 a 0,25 mg por via oral uma vez por dia. A gente sabe que por causa de várias comorbidades, principalmente disfunção renal, vale a pena a gente acompanhar o nível sérico de digoxina. E para pacientes com insuficiência cardíaca, seria interessante deixar aí entre 0,5 a 0,8 nanogramas por ml. Além da apresentação por via oral, a gente tem uma opção de digitárico por via endovenosa, que é o deslanosídeo. A gente utiliza 0,4 mg EV, podendo chegar até 1,6 mg EV por dia de dose total. Então, as indicações clássicas de digoxina seriam para pacientes com IC com fração de ejeção reduzida e para pacientes com taquiarritmias, como fibrilação atrial, para controle de frequência cardíaca. No caso da insuficiência cardíaca, a gente teve um grande estudo que saiu em 1997 no New England, e foi o estudo DIG. O estudo DIG foi um estudo com quase 7 mil pacientes, fração de ejeção menor que 45%, comparando digoxina com placebo para pacientes que estavam com tratamento de EC otimizados para a época. Esse estudo mostrou que não houve benefício em mortalidade, mas houve benefício em hospitalização, reduziu 28% a hospitalização. Então, na diretriz, digoxina entraria com recomendação 2A para pacientes que permanecessem sintomáticos, pelo menos classe funcional 2, utilizando o restante do combo aí que tem impacto em mortalidade. Então, que já estivesse utilizando IECA ou BRA ou sacubitril/valsartana, mais beta-bloqueador, mais espironolactona, mais inibidor de SGLT2. Então, utilizando todo o combo e continua sintomático, digoxina poderia ser uma opção. Em relação às contraindicações, a gente não deve utilizar para pacientes que têm um bloqueio atrioventricular avançado, obviamente. A gente não deve utilizar para pacientes com histórico de síndrome de Wolff-Parkinson-White, porque ela atua principalmente aí no nó atrioventricular, não vai atuar na via acessória. Não deve utilizar para pacientes com histórico de taquicardia ventricular ou fibrilação ventricular. E para pacientes com cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva também não tem dados de segurança. Em relação aos cuidados, a gente tem que lembrar que a digoxina tem uma faixa terapêutica estreita. Então o ideal é deixar lá entre 0,5 a 0,8 nanogramas por ml. Então não é incomum a gente pegar um paciente com intoxicação digitálica. Quando que a gente tem que pensar então em intoxicação digitálica? O paciente geralmente chega reclamando de cefaleia, mal-estar, náuseas, vômitos. E uma alteração que é bem típica é a xantopsia. Então são alterações visuais que o paciente começa a ter uma visão amarelada. Tem que pensar em intoxicação digitálica. Pode levar a várias arritmias também, tanto brade como taquiarritmias. O mais comum de ver é a presença de extracícios ventriculares, mas pode dar taquicardias supraventriculares, pode dar bradicardia sinusal e pode dar parada sinusal também. Quais seriam os fatores de risco para o paciente evoluir com intoxicação digitálica? Então, pacientes com idade avançada, pacientes com disfunção renal, pacientes com amiloidose, hipotireoidismo, serão todos os pacientes que teriam um risco maior, pacientes com hipocalemia e hipomagnesemia, pelo próprio mecanismo da droga que a gente já comentou, e pacientes que estão utilizando outras drogas que podem aumentar o nível sérico da digoxina. A
A digoxina é um substrato da glicoproteína P. Então, drogas como verapamil, que atuam na glicoproteína P, podem aumentar o nível sérico e podem aumentar o risco de intoxicação por digoxina. Além de verapamil, a mildarona pode aumentar o risco, quinidina e ciclosporina também. E como que a gente vai tratar esses nossos pacientes com intoxicação digitálica? Então, o primeiro passo, a gente vai suspender a medicação, obviamente. Vamos pedir nível sérico de digoxina, pedir função renal e eletrólitos. A gente sabe que o potássio pode ter uma interferência importante aí nesses pacientes. Então, potássio baixo aumenta o risco de desenvolver intoxicação digitálica, mas se ele chegar com esse quadro e tiver um potássio alto, isso é um marcador de pior prognóstico, um marcador de maior mortalidade, então tem que tomar cuidado. Se o paciente tiver um quadro de bradiarritmia, a gente pode utilizar atropina, marca-passo transvenoso ou transcutâneo. Nos casos de taquiarritmia, existem algumas sugestões de utilizar fenitoína para pacientes com taquiarritmias supraventriculares, que tem um efeito antiarrítmico, e para pacientes com taquiarritmias infranodais, ventriculares, a opção seria lidocaína. A gente tem também uma droga que é um anticorpo contra a digoxina, que é chamado Digibind. Então ele vai atuar diretamente tentando inibir a ação da digoxina. Então quando que a gente vai considerar utilizar o Digibind? A gente vai considerar utilizar ou quando o paciente tem um potássio muito alto, que é o marcador de maior mortalidade. Se o paciente tiver alguma alteração com lesão de órgão-alvo, então como por exemplo uma disfunção renal ou uma alteração de sistema nervoso central, o paciente tem confusão mental, ou tiver qualquer arritmia, bradi ou taquiarritmia com instabilidade. Então essas foram algumas dicas em relação ao uso da digoxina, espero que tenham gostado. Continuem nos acompanhando todo dia um conteúdo novo aqui para vocês.